hoje sobre a parábola do rico insensato. Eu, quando era mais jovem, há mais ou menos uns 150 anos atrás, participei de muitos congressos de igreja, muitos congressos. Que no passado, né, década de 80, de 90, era muito comum as igrejas fazerem congressos de jovens, né? Jovens e adolescentes. E essa parábola aqui é uma das parábolas que mais foi usada como tema nesses congressos. Temas do tipo assim, louco, esta noite pedirão a sua alma. E esse aí então usaram dessa. Ou então, o que tens preparado para quem será? O pessoal adorava essas coisas assim, meio escatológicas, né? Mas a ênfase da parábola, como sempre nos parece, não está nessas coisas, está em outras, né? Porque nos falta, às vezes, o estudo, o entendimento, a compreensão do texto. Então, quero ler com vocês Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o 34. Deixa eu abrir aqui, versículo 13 até o 34, que diz assim: Alguém da multidão disse: Mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei, vou derrubar os celeiros, construir maiores, e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: eu digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que as roupas. Olhem os aves do céu, não semeiam nem colhem, não fazem armazéns, não têm celeiro, mas Deus as alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Como se preocupar com o futuro? Olhem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem, mas eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que há de comer ou beber, nem se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que fica correndo atrás dessas coisas. O Pai sabe aquilo que vocês precisam. Então busquem o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. E não tenham medo, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pronto, vamos meditar nesse texto aí, que é a pancada final na teologia da prosperidade, né? Mas não vamos falar desse assunto também. Vamos falar do contexto. Sempre assim. Toda vez que a gente fala de parábolas, a gente primeiro tem que pensar no contexto por trás da história. Vocês vão ver no versículo 1 do capítulo 12 de Lucas, que Jesus estava sendo seguido por uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras. Jesus estava assim num momento com muitos seguidores, de muita assim, propagação do seu trabalho, de muita repercussão. Então vinha gente de tudo quanto é lado
para ouvi-lo. E aí Jesus aproveitou esse momento para dar todos esses ensinamentos. E ele começa falando no versículo 2 do fermento dos fariseus. Então vamos pensar na história toda, se você puder, você vai acompanhando o texto. Eu vou colocando os versículos aí para você ver onde termina a conversa e onde começa a parábola, né? Primeiro Jesus fala para os discípulos sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A gente sabe que é a hipocrisia porque o próprio texto vai dizer que é a hipocrisia. Então Jesus está dizendo que os religiosos daquela época eram autoritários, falsos, enganadores e faziam tudo aquilo de forma hipócrita, quer dizer, todas aquelas vestes, aquele comportamento que eles tinham, as tradições, tudo aquilo era hipocrisia pura. Por trás eles não eram assim, mas eles faziam aquilo para manter o status e logo manter o poder. Depois ele fala que essas coisas que as pessoas fazem e ninguém vê, é inútil esconder, porque um dia tudo que está oculto vai ser revelado de alguma forma. Então não adianta o ser humano achar que está abafando, porque ele nunca está sozinho. Depois do versículo 4 e 5, Jesus fala o seguinte, que as pessoas ficam lutando pelo poder, pelos bens, pela riqueza, pelas coisas, e nem sabem exatamente o que acontece depois dessa vida. Ou seja, a perspectiva do ser humano é sempre limitada, sempre limitada. E nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né, infelizmente, estamos passando por essa fase, nós vimos o quanto a doença humilhou a humanidade, né? Morreram jovens, morreram velhos, morreram ricos, morreram pobres, morreram pessoas com muito recurso, sem recurso nenhum, hospitais riquíssimos, hospitais públicos. Então, todos estão sujeitos à situação terrível que a gente está vivendo e no final acaba todo mundo no mesmo lugar. E todos que partiram não voltaram para dizer o que acontece. Então, de fato, a vida do homem é limitada. No versículo 7, Jesus vai dizer o seguinte, que apesar do homem se achar muito, ele não tem perspectiva de nada. Mas, entretanto, todavia, contudo, o Criador conhece tudo, sabe de tudo, de uma forma inimaginável, a ponto de poder contar os cabelos das nossas cabeças, obviamente para quem tem cabelo na sua cabeça, né? Para quem não tem cabelo, é mais fácil contar. E aí depois que Jesus fala isso, que o homem é limitado e que a vida dele é limitada, ele acha que pode muito, mas não pode nada, e Deus é que pode muito, Jesus diz o seguinte, vocês não deveriam ter medo de perder a vida, e não deveriam ter medo de quem pode tirar a sua vida, você deveria ter medo de quem pode pegar você depois dessa vida e colocar num lugar de juízo, de julgamento. Então Jesus está dizendo que o homem que acha que pode muito, que acha que controla, que engana as pessoas, que vive às vezes de forma hipócrita, que nada vai ser revelado. Nessa pandemia aí nós acabamos de ver, né, um hospital lá no Pará com respiradores emparedados, né? Os caras compraram, esconderam, colocaram atrás da parede, e aí muita gente, obviamente ficou rica, né? Ganhou dinheiro com corrupção, e muita gente provavelmente agora, nesse momento, deve estar se divertindo em algum lugar, fazendo alguma coisa, achando que não vai sofrer qualquer consequência, que nada vai acontecer. E Jesus está dizendo o quê? Os caras acham que nada vai acontecer, mas vocês deveriam ter medo de quem controla o porvir, o futuro. Vocês deveriam ter medo de quem controla o presente e controla o que vem depois. E aí Jesus, no versículo 10, joga para ele essa autoridade. Vocês podem até não acreditar em mim, mas depois de mim, quando Deus enviar o seu Espírito, que de mim testifica, se vocês não crerem no que ele disser, aí vocês estão perdidos, porque falar mal de mim, me criticar, me humilhar, blasfemar de mim, é até perdoável. Agora, blasfemar, negar, dizer não para o Espírito Santo, não tem perdão, porque se o Espírito Santo testifica de mim, e eu sou o único que tem poder para te salvar agora e no futuro, e você nega isso, então você está perdido de todas as formas. Por fim, Jesus diz nos versículos 11 e 12
que quem crê nele, quem crê em Deus, quem crê na palavra, mesmo que não tenha uma vida de muito poder, de muita riqueza, de muita autoridade, não deve ter medo, porque ele sim tem poder. Entenderam o panorama de Lucas? Então a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: é quem governa? Quem realmente governa? Quem controla? É um contraponto bíblico. O ser humano acha que controla as coisas. Quantas pessoas aí, né, disseram que não iam pegar a doença e pegaram, né? E quantas vezes na vida, cada um de nós aqui disse que algo não ia acontecer e aconteceu. A gente acha que controla as coisas, mas não controla. Quando a gente volta para Niterói aqui todo domingo de carro, né, pela Brasil, a gente acha que controla o carro, acha que controla, mas o carro pode nos pegar. A gente também não controla o outro motorista, né? Na verdade, existe uma ilusão na nossa mente de controle, mas esse controle não existe. E aí Jesus faz o contraponto, que o homem tem a ilusão do controle, mas na verdade quem controla, quem governa é o Criador. Esse é o contraponto que ele está fazendo. Muitas pessoas entendem, pela sua posição, pelo seu conhecimento, pela sua história, pela sua cultura, que elas estão controlando tudo. E Jesus vai dizer o seguinte: você acha que está controlando, acha, mas quem governa de fato é Deus. E vamos lembrar de alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a reafirmar o que Jesus está ensinando para os discípulos e para aquela multidão. Então vamos lembrar de alguns que são importantes, né? Atos 17, 28. O apóstolo Paulo diz: nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é a origem e o fim de todas as coisas. Provérbios 16, 1, versículo bem conhecido, né? Ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor, do Senhor vem a resposta da mente. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 21, 1. O coração do rei é como um rio controlado por Deus. Ele o dirige para onde quer. Jó 23, 13. Quem poderá fazer oposição ao Senhor? Ele faz o que quer. Isaías 14, 27. Quem pode impedir o Senhor? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Isaías 46, 10. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então, o que nos parece, olhando para os textos, é que, na verdade, é ao contrário do que a gente acha. Só o que Deus deseja e propõe é certo. E para nós, nada é certo. Mesmo assim, o homem tem a ilusão do controle. Então, eu queria ler com vocês agora dois textos. Vou pedir para você abrir comigo a sua Bíblia ou o seu aparelho. Primeiro vamos ler Gênesis. Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. A serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela respondeu: podemos comer de todas as árvores. Mas ele disse: não comam do fruto da árvore que está no meio, nem toquem, do contrário vocês morrerão. E a serpente respondeu: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que Gênesis vai nos mostrar? Que o homem, ser humano, macho e fêmea, criatura, limitado,
criado por Deus do pó, do barro, com o sopro de Deus, nem existia, não era nada, não existia. Passou a existir no dia que Deus o criou. Esse homem, por um segundo, por um minuto, ou seja lá por quanto tempo, teve a ilusão na sua mente de que ele, ao comer o fruto, seria igual a Deus. Comer o fruto foi só o final dessa jornada, mas a jornada é essa: eu quero ser igual a Deus, eu quero controlar esse negócio. Agora vamos ler Daniel, profeta Daniel, capítulo 5. Profeta Daniel, capítulo 5, versículos 22 e 23. Uma das cenas mais assustadoras da Bíblia, né? Os camaradas estavam jantando um banquete enorme na Babilônia, couro comendo, os caras fazendo tudo que queriam, que não queriam. De repente, aparece uma mão gigante escrevendo na parede. Eu, se estivesse lá, eu tinha uma parada cardíaca na hora de falar. Imagina a cena, uma mão gigantesca, igual o filme de, parece Simba, né? Aqueles filmes de ficção, magia, né? Senhor dos Anéis, uma mão gigantesca escreve na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Se você quiser conhecer um pouquinho dessa história, no nosso canal Oficina da Palavra no YouTube tem um vídeo só sobre essa passagem, um estudo dessa passagem que fala sobre esse momento. E aí, desespero total. E aí ele mandou, o rei Belsazar mandou chamar Daniel, que era o profeta, para falar, né? Na verdade, ele nem estava nessa posição de profeta, enfim, mas ele age como profeta para explicar, para interpretar o texto. E ele interpreta: pesado foste o teu reino na balança, foste achado em falta, tipo assim, numa linguagem bem contemporânea. Perdeu, Belsazar. Se fosse hoje, né? A tradução. O que está escrito assim? Perdeu. Acabou. E aí Daniel diz para ele assim: tu, Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo o que aconteceu com seu pai. Pelo contrário, te exaltaste acima de Deus, acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para beber, você, seus nobres, suas mulheres e concubinas. Adoraste deuses de prata, de ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não ouvem nem entendem. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Ou seja, na arrogância dele, muito dinheiro, muito poder, muita autoridade, muito domínio, ele ficou arrogante e por um minuto ele achou que não precisava de nenhuma divindade, a não ser a divindade que ele quisesse colocar lá. Inclusive, lá no livro de Êxodo, no primeiro encontro de Moisés com o faraó, Moisés vai pela primeira vez conversar com o faraó, e ele pede: por favor, faraó, libere os hebreus. O Senhor, o nosso Deus, apareceu e nos pediu para sair daqui e adorar no deserto. O faraó falou assim: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? É a frase de faraó. Por quê? Porque faraó, na sua natureza, ele se sente divindade também, assim como Belsazar, assim como Adão e Eva, assim como todos os homens, assim como os fariseus no tempo de Jesus. Todo mundo acha que manda, que tem poder, que tem autoridade, e quem acha que manda não quer alguma coisa, quer tudo. Quem acha que manda quer tudo, tudo o que puder ter. Quando o homem, o ser humano, se sente numa posição de poder, ele não se contenta com menos do que tudo. E isso vai mexendo com a cabeça dele, né? Vai ficando obcecado, adoecido. Quer tudo para ele. Não aceita menos do que isso. É a doença. Na obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, e os Hobbits, né, que é um clássico da literatura, e também tem os filmes aí que você pode assistir, na parte dos anões, lá dos Hobbits, eles falam isso, que o ouro, o excesso de ouro e de poder
adoece o coração do rei e atrai o dragão. Fica adoecido, fica enlouquecido e atrai os opositores, atrai os inimigos. É mais ou menos o que acontece com todos eles. Então, como vocês podem ver no texto, não é um problema só dos fariseus, é um problema de todo mundo. Todo mundo tem esse problema. É do ser humano, é da natureza humana, que é o contrário da natureza divina. O que diz Filipenses capítulo 2? Que sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação exigir a sua posição, mas esvaziou-se a si mesmo. Porque Deus, que tem tudo, tem graça e humildade para se esvaziar. E o ser humano, que é pó, quer tudo. Isso é reflexo da queda. Então, o que é a ganância? Diante disso tudo que a gente viu agora. A ganância nada mais é do que um intenso desejo por bens, riquezas, poder, que é o oposto da generosidade, que é a característica de Deus. A ganância, por sinal, ela é amiga da avareza, porque as pessoas acabam se apegando a tudo que elas têm e uma reforça a outra, nesse sentido. A ganância reforça também a falta de confiança em qualquer um e a impossibilidade de lidar com a adversidade, com os inimigos, né? No caso de Saul, rei de Israel, ele era muito amigo de Davi, quando Davi era seu genro e estava lá ainda garoto, né? Mascote do exército. Mas quando Davi foi exaltado publicamente e proclamado pelos hebreus e pelos israelitas, eles disseram: Davi é o melhor, Davi é o maior. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e as mulheres cantavam e celebravam. Saul, daquele dia em diante, falou assim: eu tenho que matar esse cara, ele é meu inimigo. Por quê? Porque ele não admitia dividir a sua honra, o seu poder com ninguém. Ele ficou ganancioso. Ele ficou tão ganancioso que ele resolveu ficar no lugar de Deus. Ergueu um monumento para ele mesmo. Para ele mesmo. É o caminho de todo homem. Gideão também, passagem famosa da Bíblia que a gente sempre cita, as histórias de Gideão, né? A batalha de Gideão, os 300 de Gideão, a gente vive falando dessas histórias. Quando Gideão venceu a batalha contra os midianitas, os caras perguntaram: você quer ser o nosso rei? Ele disse: eu não quero ser rei, só Deus é rei. Disse: nossa, que homem piedoso, né? O que você quer? Eu quero uma estola sacerdotal. Ele não queria ser rei, ele queria ser Deus. Todo mundo quer ser Deus, porque todo mundo quer poder, todo mundo quer ganância. E Freud já nos ensinou sobre isso. A pessoa dominada pela ganância deseja o controle, a autoridade e o domínio de forma obcecada. Uma pessoa obcecada é uma pessoa que está cega, né? Não enxerga mais nada. A filosofia também fala sobre isso. Epicuro, ou Epicuro, ele fala sobre isso. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Não tem fim esse negócio. É uma busca infinita. Quer tudo, quer tudo. Também lá em Isaías capítulo 6, também aquela passagem famosa de Davi, Isaías vê Deus sentado no trono, né? Como é que o texto começa? No ano que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Foi um dos melhores reis de Israel, até o dia que ele achou que era Deus. Também exigiu adoração, entrou no templo, coisa de maluco, subiu a cabeça, vai subindo a cabeça. Tem uma passagem no Novo Testamento em que os discípulos saem para curar, expulsar demônios, e eles encontram algumas dificuldades, eles ficam tristes. Eles ficam tristes, porque ele subiu a cabeça. Vai sempre subindo a cabeça. É da natureza humana. Tudo isso que eu disse, até aqui, todas essas coisas que nós falamos e pensamos, esses textos, tem a ver com o discurso de Lucas 12. Jesus está fazendo um baita ensinamento, fazendo um contraponto entre o coração do homem e o coração de Deus. Como o homem é ganancioso e como Deus é generoso. E é no momento dessa maluquice toda, dessa conversa toda, que alguém se levanta no versículo 13 e diz: mestre, diga ao meu irmão que divida comigo a Mega Sena. Ele ganhou sozinho e não quer compartilhar comigo. E aí Jesus então pega essa frase, e é por causa desta frase e de todo esse ensinamento
que ele conta a parábola. A parábola mesmo é simples. E ela não tem força sem todo esse conteúdo por trás dela. Porque ela diz o quê? Que havia um camarada muito rico, que trabalhou muito bem, e o seu solo, a sua fazenda, produziu muito, ele ficou enlouquecido e ele começou a fazer projeções para o futuro. Não é? Ele não fez nada de mal, pelo contrário, ele mostrou até prudência, sabedoria, né? Ele foi eficiente, foi bem sucedido, falou assim, pô, agora eu vou viver para sempre, né? E vou desfrutar disso para todo sempre. Vou pegar a Mega Sena, vou depositar na poupança. E a poupança dele não era a Caixa Econômica, mas eram os celeiros que ele queria construir. Mas observe os detalhes do texto, que é pequeno, mas é bem objetivo, né? Minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens, minha vida, eu que mando. É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, o tempo todo. Os discípulos faziam isso com Jesus toda hora. Chegou o momento em que eu vou morrer. Não, mestre, não pode morrer. Não vou para lá. Ah, você deveria ir, mestre. Eles estão o tempo todo tentando dizer como Jesus deve ser, como ele deve fazer, e tem esse sentimento, né, de autoridade. E o camarada, ele entende o quê? Que ele vai viver muito, que ele vai guardar tudo, que ele governa, que ele tem poder, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Aí vem a pergunta de Deus, que é a pergunta que a gente usava nos temas de congresso. Louco! Esta noite pedirão a tua alma. Parece até coisa de filme de terror, né? Aqueles filmes nacionais. Inclusive, eu acho que tem um filme de terror nacional com esse nome. Esta noite pedirão a tua alma. E a pergunta de Deus, né? Quem ficará com o que você preparou? Ele vai juntar tudo, ganhar um dinheirão, e no final vai ficar para quem? Para qualquer um. Menos para ele. Menos para ele. Não é? Nós podemos imaginar aí nesse momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas partiram já que tinham planos, muitos planos, projetos, sonhos, ficou tudo no caminho. Nada vai se concretizar. O Senhor chama o homem de insensato no versículo 15, na parábola, porque na verdade ele está explicando o que ele já havia dito no versículo 15, que a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens, naquilo que ele tem. Então ele chama o homem de insensato por isso, porque se Adão não tivesse comido o fruto, nem Eva, poxa, talvez muita coisa não tivesse acontecido. Provavelmente não teria acontecido com Belsazar, nem com Saul, nem com Uzias, nem com Gideão, nem com tantos outros, se eles não tivessem esse sentimento ganancioso. Aí vem a pergunta de Deus, que não é clara, mas ela é subliminar, está nas entrelinhas, né? Quem governa? Você está fazendo plano, né? Quem governa? O que diz o texto de Provérbios? O homem faz os planos, mas a palavra final é do Senhor. Ou então, o homem faz os planos, mas são os propósitos de Deus que prevalecerão. Então, na verdade, quem governa a fazenda, os celeiros, o resultado, não é ele, é Deus. É Deus. Enfim, irmãos, lições da parábola, para a gente aplicar na nossa vida e ter muita humildade, né? Diante de todas essas circunstâncias. Se a gente não tem humildade por causa da Bíblia, temos humildade por causa da realidade que está na nossa porta. E se chegamos até aqui, já que somos cristãos e cremos na palavra, se chegamos até aqui, é porque até aqui Deus quis que nós estivéssemos nesse lugar. Nós não teríamos chegado. Então, lições importantes. Primeira lição, quando Jesus começa a ensinar e a falar e vai cair na parábola, né? Jesus dirige a sua fala aos discípulos, né? Dirigindo-se aos seus discípulos. Significa o quê? Que Jesus espera que os seus discípulos entendam
Então, se ninguém mais entende, nós precisamos entender que é Deus que governa. Isso não deveria nem ser questionado por aqueles que se dizem discípulos de Jesus. E aí eu queria até aproveitar e fazer um recorte interessante. A consciência do governo de Deus pode nos entristecer, não tem problema. Você está falando de quê, Leclerc? Eu estou falando do seguinte: quando você passa por uma adversidade, você sofre, e as pessoas que você ama também sofrem. Se você tem certeza que Deus governa, esse sofrimento deve nos entristecer, mesmo que a gente não entende. Se ele governa, por que permitiu que nós passássemos por essas coisas? Isso faz sentido. O que não faz sentido é eu achar que Deus não governa, que o mundo está desgovernado, que o diabo tem autonomia para agir, que eu tenho autonomia, que o mundo é movido pelo caos e pelo acaso, como diz a canção, né? O acaso vai enquanto eu andar distraído. Os cristãos não acreditam no acaso, eles acreditam no governo de Deus. Mas também os cristãos não são triunfalistas, no sentido, Deus governa e nada vai me acontecer. Não é verdade. Então, a consciência do governo de Deus pode nos causar tristeza, porque coloca a gente em estado de choque. Como Deus permitiu que uma tragédia dessa acontecesse? A gente não entende. Beleza. Quando a gente não entende, a gente faz igual a rei Ezequias, como nós estudamos na quinta-feira, na escola bíblica. A gente não entende, a gente se humilha. Senhor, não sei o que fazer, não tenho a menor ideia da solução, mas uma coisa eu sei, os nossos olhos estão postos em Ti, estamos esperando. Quando a gente não entende. Mas questionar essa autoridade e achar que nós é que temos autoridade é a loucura final da religião. E a religião é muito assim. Ela fica propagando a falsa ideia de que nós temos o controle. Olha quantas doutrinas malucas já foram propagadas no nosso país. Que as palavras têm poder, que o que você fala acontece, que você tem direitos espirituais e pode exigir os seus direitos, que você pode determinar, que o que nós confirmarmos aqui, concordarmos aqui, Deus é obrigado a fazer, que se nós tivermos fé e autoridade, Deus não tem outra alternativa a não ser realizar o que nós cremos e cantamos. Todas essas doutrinas falsas se alastram entre nós porque falta no nosso coração a certeza de que Deus governa. Porque se nós tivéssemos essa certeza, a gente nem embarcava nessas maluquices. Agora, a religião ela faz isso porque ela sabe que o ser humano curte essa coisa do poder, né? Vou dar um exemplo muito simples, que é o exemplo da liturgia do culto, né? Então, Davi chegou aqui, né, descacetado, ele, Toquinho, Bernace, não se prepararam, não se organizaram, não ensaiaram nada, todo mundo. E agora, como é que vai ser? Num ato de humilhação, eles oram, Deus, faça alguma coisa, eles começam a cantar, a tocar, de repente, o Espírito de Deus enche o ambiente e alegra o nosso coração. Aí tem lá um jeito que ele fez, né? Cantou uma mais rápido primeiro, depois cantou uma mais lenta, aí orou no final. Aí o Davi e o Benassi Toquinho, que são os músicos, em vez de acharem que foi um ato gracioso de Deus, eles acham, na verdade, que descobriram o método. Aí no domingo seguinte, repete o método. E no outro domingo, repete o método. E aí a gente começa a achar que não foi uma ação graciosa, mas foi um método que nós descobrimos e Deus então nos ungiu para fazer o negócio funcionar. É a maluquice da religião. Sempre assim. Você estava lá sofrendo, vivendo a sua dificuldade, aí você resolveu acordar de madrugada, chorando, em crise, ajoelhou atrás da porta do banheiro. Aquele azulejo frio, né? Aí você, no dia seguinte, vê que Deus ouviu a sua oração. O que você faz? Passa a orar todo dia de madrugada, naquele horário. Passa até a fazer live, né? Live da porta do banheiro. Ou então faz culto da porta do banheiro. É assim que funciona no banheiro,
é assim que funciona o louvor, é assim que funciona no monte. Não tem problema você orar no monte, nem no porão, nem no telhado, nem sentado, nem no carro, nenhum problema. O problema é quando o ser humano acha que a ação não veio de Deus, a ação veio do método. Aí pronto. Essa é a doença da religião. Então Jesus se dirige aos discípulos. Cuidado. Não deixe que a ganância domine o coração de vocês. E aí ele fala assim, no versículo 31, ele vai dizer a mesma coisa que ele ensinou no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus. Viu como é que o versículo não tem nada a ver com o que a gente pensa? O que é buscar primeiro o reino de Deus? É dedicar-se à igreja. Quanto mais você se dedica ao ministério, mais Deus supre as suas necessidades. Claro que não. O texto está falando que quem busca Deus em primeiro lugar é porque entende que Deus reina. Deus é que manda. Então, quanto mais eu busco isso, o quê? Quanto mais eu busco esta compreensão, quanto mais eu fortaleço o coração com esta certeza de que Deus é que manda, menos fragilizado eu vou ficar. Por quê? Porque se é Ele que manda, eu estou tranquilo, pô. Na angústia, na felicidade, na riqueza, na pobreza, Deus está conosco. Aí ele fala, em todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro, todas as demais, todas, as boas, as ruins, debaixo do governo de Deus. Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esse texto é muito bacana, né? Numa versão mais antiga, né? Um côvado, né? Um pedacinho a sua estatura, né? Já uma versão mais atualizada, porque na verdade, quando ele fala da altura, de aumentar a altura, tem a ver com essa coisa da vida, né? Do crescimento, do desenvolvimento. Quem pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente não controla nada, nem o tempo, absolutamente nada. Não adianta. O camarada fez todos os planos e tudo se acabou. Portanto, o que Deus nos ensina com a parábola e com a história é que nós precisamos reconhecer quem governa o tempo todo. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós e seja feita. Então, a própria oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensina, ela não é uma oração padrão, mas é um modelo de oração. E como é que ela começa? Com o reconhecimento de que Deus é que governa. Todo o nosso movimento, as nossas músicas, os nossos cultos, tudo deveria começar dessa maneira. Se você é médico, você deveria orar antes de cada cirurgia. Senhor, eu me preparei, eu estudei, conheço os instrumentos, está tudo organizado, agendado, preparado, tem tudo para dar certo, mas eu reconheço que se o Senhor não me ajudar, eu posso perder o controle. Então, humildemente, o médico deveria orar assim, o professor, o profissional de qualquer área, o engenheiro, o cara que é militar, o cara que é policial, o cara que está numa obra, não importa, todos os cristãos deveriam ter essa consciência de reconhecimento. O que diz Provérbios 3,6, que é o versículo que está ali? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que versículo legal. Reconheça, foi o Senhor, é o Senhor, é sempre o Senhor. Jesus fala o tempo todo na parábola, no meio, antes, depois. Não faça como os pagãos, né? Assim que ele continua depois. Olhem para as aves, olhem para os lírios. O Pai as alimenta. Não se preocupem com as coisas. Os pagãos é que são assim. Por quê? Porque eles acreditam no seu próprio poder. Vocês não. Vocês acreditam no poder de Deus. Então vocês trabalham? Tão bem. Não trabalham? Tão bem. Estão com luta? Tão bem. Está a bonança? Tão bem. Não está bem no sentido de estou feliz. Ninguém fica feliz no sofrimento. Mas você está bem no sentido de que você sabe quem governa. Então você deposita toda a sua expectativa, toda a sua confiança, toda a sua inteligência, toda a sua força, toda a sua emoção
naquele que governa, que é Deus, porque o camarada da fazenda depositou toda a sua inteligência, sua emoção, sua força, em quê? Na força do seu próprio braço, no plano para fazer, né, lugares maiores, para colocar mais coisas. Ele planejou todo o seu futuro naquilo que ele mesmo poderia realizar, e aí a parábola diz que não há mais futuro para ele. Então ele planejou e guardou tudo, colocou tudo no lugar errado. A sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua habilidade, a sua experiência era o seu tesouro, era aquilo que ele tinha de mais precioso. Foi nisso que ele apostou e deu errado, porque Deus falou assim: amanhã você nem está mais aqui para ver o que acontece. E de fato, como termina o texto que nós vemos, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ou seja, onde a gente aposta, onde a gente investe, né, tesouro, recurso, investimento, onde a gente investe é onde está o nosso coração. E eu não estou dizendo com isso que os cristãos não devem estudar, trabalhar, planejar, nada disso, eles fazem tudo. Entretanto, eles fazem tudo sabendo que Deus governa. Deus governa. O apóstolo Tiago, né, na sua epístola, ele vai dizer: não diga que você vai fazer isso ou aquilo, mas diga o seguinte: se Deus quiser, amanhã faremos. Se Deus permitir, amanhã iremos. Veja o livro de Neemias também. Cada passo que Neemias dá, ele fala assim: a mão do Senhor nos ajudou. Oramos e a boa mão do Senhor nos conduziu. Israelitas, lutem com as suas forças e o Senhor nos ajudará. Confiem nele, porque ele é tudo para nós. E aí ele termina o discurso dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. De onde vem essa alegria, irmãos? Se estamos aqui com desemprego, com dificuldade, com problemas financeiros, familiares, com doença, de onde vem a alegria dos cristãos? Obviamente vem dessa compreensão, que no final, aconteça o que acontecer, é o nosso Deus quem governa. Amém, irmãos? É Ele quem governa. Então, confiar naquilo que não pode nos dar retorno só vai deixar o nosso coração fragilizado. Olha como é diferente o texto. Olha como ele não está centrado no dinheiro, né? Quantas e quantas vezes as pessoas usam essa parábola para falar de dinheiro, amor ao dinheiro, quem gosta de dinheiro, quem não gosta de dinheiro. O dinheiro é um detalhe do texto. Há gente gananciosa que não tem um centavo de bolsa, mas se acha, confia no seu braço, tem arrogância no coração. E há pessoas riquíssimas que são humildes. Os discípulos dizem, né? Quando Jesus fala numa outra passagem, Jesus fala: como é difícil para um rico entrar no reino do céu. E aí os caras pegam as passagens para dizer: tá vendo? É o dinheiro, mas não é o dinheiro. É o poder. É difícil, porque abrir mão do poder tem a ver com abrir mão do coração, da identidade, da essência. Deixar ir, deixar levar. Só Deus tem essa capacidade. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus é doador, Ele entrega, Ele é livre, Ele se libera, mas o homem não é livre, o homem tem amarras. Então, por isso que Jesus fala: quem quer vir após mim, precisa negar-se a si mesmo. Não tem a ver com um discurso moralista, deixar de fazer coisas, deixar de ir ao lugar. Tem a ver com deixar morrer dentro de nós o que nos prende, o que a gente não quer entregar, o que a gente não quer dar. Isso tem a ver com o poder, essa coisa do ser humano de querer ter poder. Já contei aqui um caso do trocador de ônibus e do motorista, que a senhorinha pediu: o senhor podia parar aqui para mim? Não vai parar aqui. O cara, naquele momento ali, é só o motorista, é só o trocador e uma senhorinha comum, mas naquele momento ele exerce o poder para dizer: você vai soltar onde eu quiser que você solte. É a arrogância se expressando nas diversas situações. E assim o caixa de banco trata mal o cliente, né? O atendente do supermercado trata mal a senhora,
o professor trata mal o aluno, o pai do aluno trata mal o professor, as pessoas vão se destratando, não necessariamente porque elas são mal educadas, mas porque elas acham que tem poder para desfazer, destratar, humilhar, planejar, se posicionar, dizer quem pode e quem não pode. A religião contribui muito para isso. Mas o nosso Senhor é humilde e manso de coração. Ele diz: aprenda de mim, sou manso e humilde de coração. Então nós sabemos, irmãos e irmãs, que a pandemia pode durar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 100 anos. Pode ser que nenhum de nós esteja aqui depois que ela acabar, mas não importa. Ela não vai durar para sempre, porque nada nesse universo é eterno. Mas o Deus a quem nós servimos é eterno. Tudo nesse universo vai acabar, mas o nosso Deus viverá para todo sempre. E quando todas essas coisas acabarem, os que creram no Senhor Jesus receberão um corpo glorificado e viverão com aquele que vive e reina para todo sempre.